Yep. Temos perguntas, vamos lá. Temos perguntas, vamos lá. Sula e a voz, boa noite. Como desenhar alguma coisa em perspectiva que esteja girado em relação às linhas de perspectiva? Exemplo, prédios em uma rua curva. Isso, perfeito. Essa é a parte complicada da perspectiva, tá? O que acontece? Você sabe quando a gente está desenhando perspectiva e a gente tem o terceiro ponto de fuga? Eu vou botar esse ponto de fuga aqui eu vou botar o terceiro ponto de fuga aqui. Peraí, vou virar um pouquinho mais. Isso. E aí eu vou descer a régua toda aqui. Nós. Olha só. O que está acontecendo? A gente tem um ponto de fuga que está indo naquela direção. A gente tem um ponto de fuga que está indo na outra direção aqui, ó. Esses pontos de fuga estão na linha do horizonte. Olha, se você estender eles aqui, eles chegam na linha do horizonte direitinho. Qual é a dificuldade? Quando você está trabalhando com um terceiro ponto de fuga, ó, a gente está com uma convergência, né? Mas ela tá lá embaixo, ele tá lá longeão, sabe? Ele tá fazendo a convergência, né? Tá mais largo aqui e aí vai ficando mais fininho, só que a distância desse ponto de fuga é lá longe. E qual a característica desse ponto de fuga? Ele não está na linha do horizonte, tá? Se você quiser entender por que isso aqui acontece, eu recomendo que você dê uma olhada nos livros que explicam perspectiva, porque lembra do lance que a gente estava falando da lente e tal? O que acontece é o seguinte, na verdade, esse grid de perspectiva, ele é uma esfera, tá? Isso aqui é uma imagem esférica. E a gente tem 2 pontos de fuga e a gente pode ter 3, 4 pontos de fuga. E aí você bota o quinto aqui no meio. E aí o que acontece é que você trabalha só com uma região pequenininha dessa imagem. Mas o esquema de perspectiva, a ideia da perspectiva é que a gente está com essa esfera toda. E aí vale mais a pena consultar um livro porque essa parte é mais teórica, mais pesada. O Scott Robertson vai te explicar isso muito bem. Mas é você entender que você pode ter pontos de fuga em qualquer lugar dentro da esfera. Então, quando a gente está trabalhando com perspectiva, a gente trabalha muito com simplificação, né? Então a gente tem a linha do horizonte, e aí a gente vai desenhar os prédios, a gente sempre meio que desenha os prédios. Ó, tá aqui, prédiozinho bonitinho. A gente sempre que desenha os prédios meio que alinhadinhos, pra gente não ter um colapso nervoso. Esses prédios estão todos nos mesmos pontos de fuga. A gente pode trazer eles mais pra frente, a gente pode botar mais alto, botar mais baixo, mas temos prédios, né? Se tiver um prédio em outra perspectiva, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou vir aqui, eu não quero mover o centro, eu quero, peraí que eu sei que ele tem como mexer os dois ao mesmo tempo, eu quero travar, peraí. Não, eu quero... eu não lembro como é que faz, é aqui, peraí, aqui. Tá vendo a correntinha? Olha que massa, eu vou girar esse ponto de fuga aqui, ó. E aí você vai ver que os 2 pontos de fuga vão girar. Ó, é como se a gente estivesse rotacionando o cubo na base da imagem. Então eu quero fazer, a gente estava aqui, né? Eu quero fazer um prédio que ele tá mais nessa perspectiva aqui agora. Deixa eu girar mais, quero mais dramático, peraí. Aqui, isso. Ó, a gente vai fazer outro prédio. E esse prédio agora, ó, tá girado em relação aos outros prédios. Então o que a gente fez, tá? A gente moveu os pontos de fuga dentro da mesma cena. A única diferença é que esses pontos de fuga, enquanto eles estiverem paralelos com o chão, essa é a parte importante, enquanto for prédio levantado no chão, os pontos de fuga vão continuar na linha do horizonte. Ó, a gente pode vir aqui e fazer quantas formas a gente quiser, e aí a gente vem aqui, deixa eu girar para o outro lado. Ó, enquanto essas coisas estiverem no chão, esses pontos de fuga vão continuar na linha do horizonte. Aí, né? Deixa eu botar a câmera grande aqui, rapidinho. Porque aqui começa a complicação. A gente tem o nosso cubinho, né? O cubinho está alinhado com o chão. Os pontos de fuga estão alinhados entre si, né? Eles estão na linha do horizonte. Então o que eu estou fazendo é que eu estou pegando esse cubo e fazendo isso aqui com ele, ó. E aí os pontos de fuga vão deslizando na linha do horizonte e você vai mudando o ângulo. A parte complicada é que a gente pode pegar o cubo e fazer isso aqui com ele. E agora a gente tirou esses pontos de fuga da linha do horizonte.
Agora, boa sorte encontrando onde estão esses pontos de fuga. Então é o seguinte, tá? A grande complicação é o seguinte, por isso que muita gente usa 3D para fazer esses esboços. Quando você começa a trabalhar com esses objetos que não estão mais alinhados com a linha do horizonte, você realmente pode ter ponto de fuga em qualquer lugar da cena. E isso vai causar complicação na hora de você desenhar. Então o que a gente faz? A gente pratica desenhar cubo. Porque aí você pode ter uma noção de onde seu cubo está e você faz um cubo que fica natural sem necessariamente precisar projetar tudo em linha do horizonte. Se eu tiver uma espada, se eu tiver uma arma, sabe? Se eu tiver uma caixa, se eu tiver objetos, sabe? Vou desenhar a garrafa d'água, sabe? A garrafa d'água está inclinada e ela não está na linha do horizonte. Se eu conseguir ter uma noção boa de como que a perspectiva funciona, eu não preciso traçar a perspectiva disso aqui para ter uma sensação que isso aqui está natural. Se você for fazer prédios e objetos que repetem ao longo da linha do horizonte, vale a pena fazer o grid. E aí usa muito do digital para tipo o grid dessa parte dos prédios está aqui. Esses prédios estão girados, eles estão em outro ponto de fuga, faz outro layer, faz outra grid, desenha esses prédios, separa um do outro e no final junta. Mas para desenhar objeto, para desenhar essa sensação de distorção, essa sensação de escorço, é muito importante a gente entender como é que essa distorção acontece para a gente conseguir fingir que a gente está botando isso em perspectiva. Se ela estiver lendo corretamente, a gente consegue passar essa ilusão sem se preocupar com o grid, certo? Então, não tenha medo de praticar, não tenha medo de usar foto de referência. Foto de referência, as coisas no ângulo que você quer, vão estar com a perspectiva muito acreditável. Então use as fotos de referência para fazer essa imagem em perspectiva sem você precisar traçar a perspectiva toda. A gente consegue fazer muito ajuste, a gente consegue fazer muita coisa meio que colada uma em cima da outra. Desde que as coisas não estejam alinhadas na linha do horizonte, dá pra gente disfarçar um monte de errinho de perspectiva, sabe? Então a gente consegue colocar coisas mais próximas da câmera. Deixa eu... O que eu posso usar de exemplo aqui? Peraí. Protetor labial da Nivea. Vamos lá. Não é sponsor, né? Se eu tiver na minha mão, olha só. Olha como é que ele distorce pouco, né? Ele tá aqui, ele tá de boa. A gente vê, é um cilindrozinho bonitinho. Se eu chegar aqui e eu fizer isso, olha como é que a perspectiva dele distorce. Olha como é que ele tá muito maior na parte de cima. Tá vendo? E bem menor na parte de baixo. E quanto mais eu viro pra câmera, mais ele distorce. Então, quando você tem essa noção que quanto mais perto da câmera, mais distorcido tá, fica muito fácil de você começar a usar esse efeito pra você mesmo. Você vai fazer uma cena dinâmica, você vai pegar e vai colocar a mão do personagem pertinho da câmera e a outra mão lá longe, e olha a diferença de tamanho das duas. Então, desenhar essas referências, entender como é que funciona essa distorção, vai te ajudar muito a você conseguir fazer uma perspectiva acreditável sem ter que se preocupar com grid. Mas isso vem de vocabulário visual e de prática, certo? O cenário em si, quando você for fazer coisas construídas, vale muito a pena fazer o grid. Mas assim, ó, a linha de produção, o workflow disso aí, o processo, né? Não é começar pelo grid. Começa fazendo o esboço do desenho, como você quer que ele apareça na câmera, e aí você usa o grid para consertar esse esboço, não o contrário. Começar com o grid é receita pra gente ter desenho duro. Então primeiro a gente faz o esboço, depois a gente joga o grid, depois a gente conserta a perspectiva e faz os detalhezinhos finos, certo? Nós. Obrigada, gente. Obrigada pelo membro, obrigada pelo superchat. Nós. Cadê? O que mais? Vamos lá. Como saber como as cores se comportam... Blá, 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 blá. Vamos Calma, de novo. Tenta de novo, vamos lá. Como saber como as cores se comportam em ambientes e iluminações. Exemplo, laço vermelho em luz azul. Fica roxo, cinza. Sim. O que diabo eu faço? Muitos pontos de interrogação. Olha só, tem alguns jeitos, tá? Se vocês vão trabalhar com ilustração, eu recomendo que vocês comprem um treco LED desse. Treco LED, ele faz luz. Vamos cegar a câmera aqui rapidinho. Ele faz luz colorida. Tá vendo? Ó. E aí você vem aqui e você troca não, peraí. Aqui, eu quero aqui. Isso. Você vem aqui, ó, e ele vai trocando de corzinha. Tá vendo? E aí o que você vai fazer é que você vai produzir referência. Você vai pegar um objeto, cor da mão, sabe? Olha a mão nesse tipo de luz. Olha como é que ela fica. Vai produzir essa foto.
Olha como é que fica no rosto. Então, para você produzir referência, uma lampadinha LED dessa é um investimento que vale a pena demais, tá? Não precisa ser dessa minha que é grande, tem menores, tem bem acessíveis. AliExpress, divirta-se, sabe? O que a gente fez? Lá, deixa eu fazer jabá pro Marco. Lá na área de membros do Marco, o que ele fez? Ele pegou várias bolinhas coloridas, jogou no 3D e fez tipo um tabelão de referência para produzir uma ilustração. Qual é a parte divertida de você fazer no 3D? Você pode fazer isso com materiais específicos. Então você pode pegar, por exemplo, uma esfera de dourado com um material metálico, iluminar ela de verde e tirar essa referência para ver como é que fica. Também funciona super bem. Se vocês quiserem, a área de membros do Marco Álvares e Ala Primes, melhor comunidade. Amo demais. Então, o que eu fiz? Eu tenho minhas luzinhas coloridas, eu não mexo muito no 3D, né? Vocês sabem disso. Eu tenho minhas luzinhas coloridas e eu comprei um conjunto de bolas de bilhar, que elas vêm várias cores. E aí eu tiro as fotos das esferas coloridas para pegar bem como é que ficaria nesses ambientes de luz colorida. Outra coisa que ajuda, tá? Resolve demais, inclusive. Cena de filme. Procura uma cena de filme que tenha iluminação parecida com o que você está procurando. Essas paletas de cenas de filme vão ajudar demais você a resolver essas cenas. Então, se você tem uma cena que está próxima do que você imaginou em nível de saturação, você consegue harmonizar a paleta para ela funcionar dentro da paleta que você quer. Harmonizar a cor, saca? Então, assim que a gente faz. Produz referência, acha referência, usa referência. Tem gente que vai fazer igual o método que a Montoni estava fazendo, né? Da gente montar a paleta, fazer a variação da sombra ser mais azul, a luz ser mais amarela, a gente fazer a coisa de clarear, escurecer com as cores, funciona bem, tá? Mas nem sempre vai dar o resultado mais realista. Se você quer um resultado mais realista, é referência. Obrigada, gente! Boas-vindas! Então é isso, referência, sim. Tem artistas que vão trabalhar com a coisa da filtragem, tá? Mas assim, ó, se eu for dar um resumidão do que eu falei de tudo de cor, a sombra vai tender para uma cor e a luz vai tender para a cor oposta. Então, bota um pouco dessa cor na sombra, bota a cor oposta na luz, se divirta-se, vê o que dá. Faça um esboço de cor. Acho que essa é uma das partes importantes dessa lição toda. Muita gente não sabe que dá para fazer esboço de cor. A pessoa faz o esboço, faz o desenho do negócio e se joga direto na imagem final, sabe? E, cara, cor tem muita variação, você não sabe qual a paleta que vai funcionar melhor, você não sabe quais as cores que você quer que funcionem na imagem, sabe? Então, assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tive essa imagem do Patreon do mês passado, né? Essa aqui, ó. Olha só os thumbnails de cor dela. Peraí, aqui, ó. Então, olha como é que a parte da composição de cor... Tela, né? Nós. Isso. Deixa eu mostrar a imagem final, como é que ela ficou, peraí. Essa imagem aqui, ó. Essa foi a imagem do Apoia-se do mês passado, né? Se vocês quiserem, o processo tá todo lá. E essa aqui foi os thumbnails de cor, ó. Olha como é que a forma como eu trabalho com os elementos coloridos vai influenciar um tanto na composição e vai dar uma leitura completamente diferente na imagem. Então, quando você estiver mais confortável escolhendo cor, mais confortável se limitando, você pode vir e começar a fazer esses thumbnails de cor. Como que a gente pratica para fazer thumbnail de cor? Faz thumbnail de cor de imagem que já existe. Eu falo muito a respeito das cópias de screenshot de filme. Screenshot de filme tem sempre um uso de cor muito interessante e é sempre calcado na realidade. Então, pega o screenshot, transforma ele num thumbnailzinho de cor, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil de começar a compor as cores para isso aqui funcionar na cena para você. Faça um esboço de cor. Isso aqui vai ser uma mudança drástica na forma como vocês trabalham com arte, certo? Não se joga direto, tipo, eu vou pintar aqui e vai dar tudo certo. Não! Testa antes. É isso. Testa tudo. Nós, que mais?